Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Em uma pequena cidade colonial no coração do México, conhecida por suas ruelas de paralelepípedo e casarões antigos, Valéria, uma jovem escritora de 29 anos, chega para terminar seu livro. O Airbnb que ela escolheu é uma casa de arquitetura clássica espanhola, com paredes de pedra desgastadas e janelas que sussurram histórias de um passado distante. Valéria vinha de uma sequência de bloqueios criativos. O ambiente calmo e a promessa de dias tranquilos eram tudo de que precisava. Ao entrar na casa, o cheiro de madeira envelhecida e a decoração com artesanato local a encantaram. No entanto, havia algo que ela não conseguia ignorar, uma sensação de estar sendo observada. Enquanto organizava suas coisas, notou uma pequena nota deixada em cima da mesa. Por favor, respeite as regras da casa. Regras comuns como não fumar, manter silêncio após as 21h e não abrir o porão estavam listadas. Era curioso como o porão estava destacado com várias letras maiúsculas, mas ela não deu muita importância. Naquela noite, enquanto escrevia, a cidade parecia adormecida. O silêncio era interrompido apenas por passos distantes e sons de portas rangendo vindos da casa. Valéria, tentando ignorar a inquietação, pensou que fossem sons naturais de uma casa antiga. Mas algo sobre esses ruídos não parecia certo. Nos dias que se seguiram, Valéria tentou focar em sua escrita, mas algo na casa parecia perturbador. Durante as manhãs, o ambiente era calmo, quase acolhedor, mas à medida que o sol se punha, a atmosfera mudava. O ar parecia mais pesado e sons inexplicáveis ecoavam pelos corredores. Pequenos ruídos, como passos arrastados e portas rangendo, começaram a se repetir todas as noites. Na tentativa de afastar a inquietação, Valéria explorou a cidade durante o dia. A arquitetura colonial e os mercados vibrantes a distraíam, mas a sensação de estar sendo observada persistia. Sempre que pensava na casa, um frio percorria sua espinha. Durante uma de suas caminhadas, notou como os moradores evitavam falar sobre a região onde estava hospedada. Olhares furtivos e murmúrios discretos reforçavam que algo estava errado. Na terceira noite, enquanto revisava suas anotações, um som abafado interrompeu sua concentração. Parecia vir do andar de baixo, como uma respiração pesada ou algo arrastando pelo chão. Por alguns segundos, Valéria ficou imóvel, tentando distinguir se o som era real ou fruto de sua imaginação. Quando decidiu investigar, o coração batia descompassado, cada passo no chão de madeira ecoando no silêncio da casa. Ao chegar ao térreo, notou algo que fez sua respiração parar. A porta do porão, que estava trancada desde sua chegada, estava entreaberta. O ar que vinha dali era denso e gelado, carregado de um cheiro úmido e metálico. Ela observou a abertura por alguns segundos, sentindo um peso crescente no peito, antes de se apressar para fechá-la. Ao tocar a maçaneta, notou marcas na poeira, impressões digitais grandes e definidas que não eram suas. Valéria usou a chave que encontrou na mesa de entrada para trancar a porta novamente. Durante o resto da noite, o som de passos parecia subir lentamente as escadas, mas ela permaneceu imóvel, agarrada a uma faca que havia colocado ao lado da cama. Nos dias seguintes, a situação piorou. Objetos começaram a mudar de lugar, luzes piscavam sem motivo aparente e o ambiente tornou-se opressor. A sensação de que algo estava à espreita tornava impossível ignorar os eventos. Ela tentou entrar em contato com o anfitrião da casa, mas sua resposta foi evasiva e desconcertante, como se ele estivesse mais preocupado em manter segredos do que em ajudá-la. A presença invisível parecia ganhar força. O medo de Valéria aumentava com cada noite que passava, e ela sabia que algo na casa estava além de sua compreensão. Na madrugada seguinte, algo mudou drasticamente. Valéria acordou no meio da noite, o coração batendo descompassado.
O som de passos que ela já conhecia estava mais alto, mais próximo, quase como se alguém estivesse caminhando ao lado da sua cama. Ela olhou para o relógio. Eram 3h30 da manhã. O ambiente estava mais gelado do que nunca, e ela podia ver sua respiração formar nuvens no ar. Com um medo paralisante, ela se levantou, a faca ainda em suas mãos, mas uma força inexplicável a empurrou para a porta do porão. Foi como se algo a estivesse guiando, forçando-a a ir até lá, como uma marionete. Suas mãos tremiam enquanto ela chegava à porta, que agora parecia menos uma barreira e mais uma promessa de algo desconhecido. Quando a abriu, um vento gélido a envolveu, fazendo seus ossos doerem. A escuridão dentro do porão parecia engolir tudo ao redor, mas havia algo mais. Um som, distante mas presente, como um sussurro vindo do fundo da sala. A visão à sua frente era desconcertante. Ela quase não conseguia acreditar no que via. No centro do porão havia um círculo de velas apagadas e uma mancha escura no chão, algo como um vestígio de algo antigo e sinistro. A sensação de estar sendo observada aumentou de forma insuportável. O ar estava denso, carregado de uma energia que ela não conseguia compreender. Uma força invisível puxava seus pés para dentro do porão, e ao tentar se afastar, Valéria ouviu um grito abafado, como se alguém tivesse sussurrado seu nome diretamente em sua orelha. Ela deu um passo para trás, sentindo sua mente girar. Nesse momento, ela percebeu algo ainda mais perturbador. A casa estava viva. O barulho dos passos não vinha de fora nem de outra pessoa. Era da própria casa, como se a casa estivesse se mexendo, respirando, aguardando o momento certo para revelar seus segredos. Desesperada, Valéria correu para o andar de cima. O chão parecia tremer sob seus pés, e à medida que subia as escadas, uma sensação de claustrofobia a envolvia. As paredes pareciam se fechar, e as sombras, antes inofensivas, agora se alongavam como braços esperando para agarrá-la. Quando entrou em seu quarto, o ar estava mais frio do que nunca, e as luzes piscaram, deixando-a na penumbra. O que ela não sabia era que, ao abrir a porta do porão, ela havia libertado algo. Algo que agora estava dentro da casa, com ela. Valéria mal conseguia pensar com clareza. O medo, antes uma sombra distante, agora era uma presença palpável, cercando-a por todos os lados. O que ela havia desenterrado no porão não era algo que pudesse ser explicado ou compreendido com a lógica humana. Era algo muito mais antigo, mais profundo, que havia sido mantido ali, escondido nas entranhas da casa. Ao mesmo tempo, ela sabia que não podia simplesmente se render àquilo. Algo dentro dela resistia, lutava contra a crescente sensação de impotência. Ela se trancou em seu quarto, tremendo e suando, mas sabia que não poderia permanecer ali indefinidamente. A casa estava viva e não estava disposta a deixá-la partir. As paredes, antes tão solenes, agora pareciam pulsar, como se estivessem esperando por algo. Uma resposta, talvez, ou uma nova vítima. A mente de Valéria começava a raciocinar em um estado de desespero crescente. Ela tentou se lembrar de tudo o que aprendera ao longo dos anos sobre o sobrenatural, mas nada parecia fazer sentido. As regras que o anfitrião havia deixado para trás, com ênfase no porão, estavam começando a ter mais significado. Ela compreendeu que a casa não era apenas um lugar de descanso, mas sim um local de confinamento. Algo havia sido trancado ali, algo que ninguém deveria liberar. Por mais difícil que fosse, ela sabia que precisava encarar aquilo. A única forma de superar o que acontecia era confrontar o que estava acontecendo. Sem pensar duas vezes, ela desceu novamente até o porão. O medo que a dominava era paralisante, mas uma força interna a impulsionava, como se fosse a única forma de sobreviver. Cada passo dado era um esforço, uma luta contra sua própria mente, contra os gritos que ecoavam em sua cabeça. Quando entrou no porão, a energia no ambiente havia mudado. O ar estava mais denso, carregado com um pressentimento sombrio.
As velas apagadas estavam agora acesas, e uma figura, uma sombra escura, surgiu no fundo do espaço. Ela não era humana. Era uma manifestação do que havia sido liberado, algo que nunca deveria ter saído de seu confinamento. Mas Valéria não teve escolha. Ela olhou fixamente para aquela entidade, suas mãos suadas, apertando a faca com força, sabendo que não poderia deixar que aquilo tomasse o controle. Ela se forçou a dar um passo à frente, determinada a confrontar a entidade. Não sabia como, mas sabia que precisava fazer isso. À medida que o ar se tornava mais frio e denso, uma sensação de alívio começava a se instalar dentro dela. Ela estava tomando o controle, enfrentando seus maiores medos. Sabia que a batalha ainda não estava ganha, mas de alguma forma estava mais próxima de entendê-la. O medo ainda a envolvia, mas ela não se deixaria dominar. Algo dentro dela despertava, um instinto de sobrevivência, uma força que não havia percebido até então. A casa poderia estar viva, mas ela também era capaz de lutar. A tensão que pairava no ar era insuportável. Valéria sentia o peso da presença da entidade, como se a própria casa estivesse olhando para ela. A escuridão parecia se mover, ondulando como se fosse uma coisa viva. O frio havia se tornado um gelo cortante, penetrando até os ossos. Ela sabia que não havia mais volta. O que quer que estivesse preso naquele porão, ela havia libertado. E agora, a casa exigia algo em troca. A sombra à sua frente parecia se formar mais claramente, ganhando contornos, mas ainda sem forma definida. Era uma presença, um ser de pura maldade, que se alimentava do medo, da dor e da solidão. Os olhos de Valéria começaram a se encher de lágrimas devido ao pavor, mas ela não se permitiu ceder. A lâmina da faca em sua mão tremia, mas ela sabia que era sua única defesa. De repente, a casa se sacudiu. As paredes rangeram, como se estivessem sendo comprimidas por uma força invisível. A sensação de que a terra abaixo de seus pés estava prestes a se abrir aumentou. O som das velas se apagando foi o primeiro sinal de que algo ainda mais perigoso estava por vir. Então, sem aviso, o porão inteiro foi envolvido por uma escuridão profunda, densa, mais pesada do que qualquer noite sem lua que Valéria já tivesse experimentado. Ela mal conseguia respirar, e o calor que antes a envolvia agora era substituído por um frio mortal. A entidade se aproximava. Seus passos eram pesados e abafados, mas em algum lugar dentro de Valéria, algo despertou. Ela percebeu que o único modo de derrotar a criatura não era enfrentá-la diretamente, mas controlar o ambiente, manipular a energia da casa. Ela não sabia como fazer isso, mas sua intuição a guiou até um antigo livro que encontrou na mesa de centro do porão. As páginas, envelhecidas e desgastadas, estavam cobertas com símbolos que ela mal conseguia compreender. Mas havia algo ali, algo que se alinhava com as regras que o anfitrião havia deixado. Com as mãos trêmulas, Valéria abriu o livro e começou a recitar as palavras escritas ali, sem entender o significado, mas com a sensação de que aquilo era sua única chance. A casa gemeu, o chão se estremeceu ainda mais, e a entidade, que até então parecia invulnerável, começou a recuar, como se estivesse sendo repelida por uma força invisível. O ar ficou ainda mais gélido, mas ao mesmo tempo, Valéria sentiu uma energia tomando conta de si. Ela estava no controle agora. A entidade deu um passo atrás, como se estivesse sendo puxada para longe, mas Valéria não parou. Ela continuou a recitar as palavras, mais alto, mais firme. A casa começou a reagir violentamente. As portas batiam, as janelas se sacudiam e a luz tremia. Era como se a própria estrutura estivesse lutando contra ela. Mas, no auge do caos, houve um silêncio repentino. O som da entidade desapareceu. Valéria olhou ao redor, o coração batendo no peito. A sombra estava desaparecendo, sendo sugada para o fundo da casa, para o que quer que fosse sua prisão original.
Ela sentiu a energia se dissipar, o ar se aquecer novamente e o peso no ambiente começou a se aliviar. Mas ao olhar para trás, ela percebeu algo que a fez congelar. A porta do porão estava aberta e no topo da escada, uma silhueta a observava. Não era humano, não era nada que ela tivesse visto antes. Era algo ainda mais sombrio. E antes que pudesse reagir, uma voz sussurrou diretamente em sua mente: "Você não pode fugir." A casa finalmente se acalmou, mas a sensação de terror ainda pairava no ar. Valéria não conseguia mover-se. Seus pés estavam enraizados no chão. A silhueta no topo da escada a observava com olhos que pareciam não pertencer à realidade. Ela sentiu uma presença malévola, mais forte do que nunca, como se a entidade estivesse apenas esperando o momento certo para se reerguer. A sombra à sua frente não estava mais escondida. Era uma forma amorfa, uma massa escura de energia que parecia se expandir, tentando engolir a luz que restava na casa. O coração de Valéria batia descontrolado. Ela sabia que não havia como escapar. A casa, agora mais do que nunca, parecia viva, uma prisão sem paredes. Ela olhou para a porta do porão e sua mente tentou processar o que acabara de acontecer. A batalha contra a entidade não havia terminado. O que ela havia libertado não era algo que poderia ser derrotado com um simples feitiço ou palavras escritas em um livro antigo. Era algo que residia ali há muito tempo, e agora ela era parte daquele enredo, condenada a viver a experiência até o fim. Ela tentou se mover, mas as palavras sussurradas na sua mente pareciam prender suas ações. Você não pode fugir. Valéria sentiu uma dor aguda, como se sua alma estivesse sendo puxada para o fundo da casa, para a escuridão eterna. Ela olhou ao redor tentando encontrar uma solução, mas a única saída era a mesma porta do porão, agora aberta, como um convite. O ar estava espesso, pesado, como se a própria casa estivesse tentando engoli-la. Cada passo que dava parecia ser em direção à sua própria destruição. Valéria percebeu que não havia mais fuga. Ela já estava dentro daquilo que a casa queria. Era um ciclo que ela não poderia quebrar. Sua luta, sua resistência havia sido em vão. A entidade, que ainda a observava de cima, começou a se mover novamente. Era como se tivesse encontrado seu novo objetivo, ela mesma. Valéria não sabia o que aconteceria agora. A casa havia engolido a história dela e não havia mais palavras, nem magia, que pudessem salvar alguém já tão profundamente enraizado naquele lugar. O final estava decidido. A casa se fechou atrás dela e no final, o único som que restou foi o do silêncio. O tipo de silêncio que vem depois do terror, quando tudo o que ficou para trás é um eco de algo que não pode mais ser alterado.